horas e 30 minutos, pelo horário de Brasília, desta terça-feira, dia 9 de maio de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Desafios dos micro e pequenos empresários são prioridade da nova gestão do Sebrae. Festival gastronômico realizado em 13 cidades dos 5 continentes reúne grandes e pequenos restaurantes. E ainda, Banco Central tem novos diretores, mas nomes ainda precisam ser aprovados pelo Senado. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Bares e restaurantes movimentam cerca de 300 bilhões de reais no ano. E tem também as feiras gastronômicas, onde os empresários do ramo movimentam os negócios e apresentam novidades. Um exemplo é o Taste Festival, que acontece anualmente em 13 cidades dos 5 continentes. Em Brasília, em 2 finais de semana seguidos. Aqui no Brasil, o festival acontece em São Paulo e na capital federal e reúne grandes e pequenos restaurantes em um espaço aberto para o público, que pôde provar um pouco de tudo em todos os ambientes. Sorvete, doces gourmets, tortas, chocolate, brioches, cerveja artesanal, cachaça, queijos premiados. E o churrasco na brasa foram algumas das opções. O festival reúne empreendedores dos 4 cantos do Brasil e tem atividades para toda a família. A expectativa para esta segunda edição aqui em Brasília do Festival Taste Gastronômico é ultrapassar a marca de 15 mil pessoas. Público que esteve presente na primeira edição em 2022. A gente tem o prazer de receber 12 restaurantes de estilos diversos, porque a ideia do Taste é justamente trazer o melhor da gastronomia de uma cidade em variados estilos. Então a gente tem desde o clássico até novidades, a gente tem cozinha brasileira, cozinha internacional, mas a condição é que sejam os melhores de suas categorias. Então o melhor da gastronomia de Brasília está aqui reunido e fazendo pequenas porções para que as pessoas possam provar de tudo. O que a gente consegue no Taste é realizar uma coisa impossível. Você consegue fazer uma degustação de 4, 5, 6 pratos andando poucos metros. E sendo que nos restaurantes eles têm condições assim profissionais para executar uma comida igualzinha à das matrizes, igualzinho do restaurante. O evento conta com a participação de chefes renomados que dão aulas de preparação de pratos e ensinam aos participantes a colocarem a mão na massa no papo de cozinha. São aproximadamente 24 aulas práticas. Tem também uma área de degustação onde o público aprende sobre harmonização de pratos e bebidas. Para as crianças, o ambiente Sabor em Família promove experiências entre pais e filhos, avós e netos. Todos podem criar juntos uma deliciosa sobremesa. Eu, que não sou boba, me inscrevi para a aula de drinks feitos com café. Ficou curioso, né? Dá para sentir cada ingrediente, um por vez, e é uma delícia. É um drink de café gelado. E isso eu aprendi aqui, no maior evento gastronômico do mundo. Já vou levar a receita para casa. O evento promove uma experiência gastronômica completa ao oferecer produtos exclusivos e típicos do Cerrado e maquinários de última geração. Os empreendedores inovam para atrair os visitantes. Este chefe criou um prato exclusivo para o festival, o pão resmo. Esse tipo de evento, ele traz clientes, por exemplo, aqui em Brasília, de todos os lugares de Brasília. Então é muito importante que a gente consiga divulgar o nosso produto para clientes que às vezes não nos conhece. E nós fizemos esse ano para o festival o pão resmo, né, que é uma focaccia de torresmo com hambúrguer de panceta. Esse foi pensado justamente aqui para o Taste. Esse foi para o Taste, E eu acho que vai ficar, porque a aceitação tá bacana também. Já este chefe peruano inovou ao trazer para Brasília a culinária do seu país. Ele aproveita esses grandes eventos para atrair mais clientes para o restaurante. Sim, é o segundo ano que a gente participa. E sim, lógico, a gente vem, parece mentira, mas depois de 13 anos tem muita gente que não conhece Taipá e vem, experimenta e ficam surpresos também, não? Então
É muito importante este festival para difundir não só Taipá, sino movimentar a cidade e nos deixar apresentar em geral todos os nossos produtos, né? Além de degustar diversos sabores e sentir diferentes aromas, o público ainda tem a oportunidade de conhecer empreendedores oriundos de projetos sociais, como este, que aproveitou o espaço para vender as pipocas gourmet produzidas por quem vivia em situação de vulnerabilidade. É uma forma das pessoas conhecerem o projeto e de estimular os alunos a desenvolverem cada vez mais. Um festival para toda a família, que promete agitar a capital federal também nesse próximo fim de semana, no pontão do Lago Sul, às margens do Lago Paranoá. Os ingressos custam a partir de R$20. Para alcançar os resultados que se espera numa empresa, é necessário uma boa gestão, não é? E o foco vai além das vendas e do faturamento. Hoje, na coluna Guia Empreendedor, vamos falar sobre o método de indicador de desempenho chamado de Balanced Scorecard. Bruna Bonner está aqui comigo para explicar sobre o método, como é que funciona, né, Bruna? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Tudo ótimo com vocês? Ótimo, tudo bem. Diga lá, então, o que é o BSC, chamando só a sigla, Balanced Scorecard? Vamos lá, Sebastião. Apesar do nome em inglês e parecer difícil, nada mais é do que você alinhar a estratégia dos sócios, dos fundadores e dos diretores ao operacional. Então, através da metodologia chamada Balance Scorecard, você monta indicadores que irão te ajudar a alcançar a estratégia definida lá em cima. Esse tipo de metodologia, Sebastião, ajuda com que todos os times de uma empresa tenham foco naquilo que estão fazendo, pois as ações deles de dia a dia são sempre baseadas no que foi definido pela estratégia. Então, por exemplo, se surge um novo projeto, se ele passa por você e ele vai em direção contrária à estratégia definida, você pode tranquilamente falar não para aquele projeto, pois você tem uma estratégia a ser cumprida. E essa estratégia, ela vai se percorrer pela empresa através de indicadores da metodologia Balance Scorecard. Você diria com isso que a gente tem um direcionamento ou uma intenção de atingir metas com mais eficiência? Com certeza. Nós temos toda a empresa caminhando para a mesma direção. Se a estratégia da empresa foi definir uma redução de custos, a empresa inteira vai estar olhando para soluções que tragam redução. E não setores diferentes, um gastando mais, outro gastando menos, outros fazendo planos de expansão. E acredite, Sebastião, isso acontece demais. Quando você não tem uma estratégia clara e objetiva, os setores da empresa remam em diferentes direções. Por isso, essa definição de estratégia e uma metodologia de indicadores para o cumprimento da estratégia é muito importante. E isso vale para qualquer tamanho de empresa. Não precisa ser só empresa média para grande. Você começou ali um pequeno negócio, tenha claro os seus objetivos. Você quer, em um ano, já fazer sua próxima loja? Ou você quer, em um ano, ter novos produtos dentro da sua loja? Esse momento de reflexão e definição ajuda todos os colaboradores a estarem fazendo ações em prol desse objetivo que você, como dono, definiu. Eu li alguma coisa que me falava de alguns pontos, algumas avaliações que são as principais do método. Quais são? Bom, o Balance Scorecard, ele te dá KPIs, que são as Key Results, traduzindo os resultados chaves que você precisa ter para cumprir aquilo. O Balance Scorecard, ele tem 4 importantes frentes: financeiro, comercial, a parte de cultura e a parte de processos. Então, ele faz uma visão um pouco mais ampla do que simplesmente olhar faturamento da empresa. E com isso, você tem esses quatro principais pilares direcionados para o mesmo lugar.
Não é difícil, apesar do nome, apesar das siglas. Tem muito conteúdo já, gratuito, inclusive, nas redes sociais, e pode ajudar demais o seu dia a dia como empreendedor, ter essa metodologia dentro da empresa. Quero uma defesa sua, bem quase que pontual. Por que eu vou optar na minha empresa por usar esse método? Porque você terá o seu time todo indo em prol de um objetivo comum. E eles passam a focar esse objetivo. E como eu trouxe aquele exemplo no começo aqui da nossa conversa, quando surge um projeto que sempre acaba surgindo, vamos comprar uma máquina nova, vamos desenvolver um produto novo. Se isso não está dentro da estratégia que foi definida lá no começo do ano, por exemplo, você pode já tranquilamente dizer não para essa iniciativa, ou dizer sim e colocá-la como prioridade. Isso ajuda demais na produtividade do time, Sebastião. Por isso que eu defendo muito que essa metodologia seja utilizada a todos os negócios de todos os tamanhos, pois você tem o time muito otimizado. A produtividade lá em cima para o objetivo maior que você definiu no início do ano. Ótimo. Além dos resultados, ou para além dos resultados, então, de metas da produtividade, qualidade do que se faz, do serviço ou do produto, qual é o impacto que tem esse método na qualidade, no dia a dia do trabalho? Vamos lá. Com essa metodologia dentro do seu negócio, você pode muito bem, ao final do ano, por exemplo, dar os parabéns ou até bonificar os seus colaboradores pelo atingimento daquelas metas que vocês definiram. Se você não tem metas, se você não tem uma metodologia, né, trazendo esse tipo de ação para dentro da sua companhia, ao final do ano, como que você vai medir o seu sucesso? Como que você vai medir com o seu time que vocês atingiram os objetivos que vocês tinham, se na verdade vocês não definiram nada? Com isso, você terá colaboradores mais direcionados e até recompensados pelos atingimentos dos objetivos. O resultado disso é uma expansão, por exemplo, muito mais rápida, de maior qualidade. Por quê? Porque você fez aquilo que estava planejado para ser. E se não atingir o planejamento, facilmente, rapidamente, você pode analisar o que não permitiu que você atingisse. E com isso, volta aquela questão que a gente já conversou aqui algumas vezes. Empreender é a arte de errar rápido e consertar esse erro. Quando você tem uma estratégia bem definida, você vê rapidamente que você não atingiu aquela estratégia e analisa o porquê de não ter atingido e conserta esse caminho. Quando você não tem uma metodologia, Sebastião, como que você vai saber se você errou ou acertou, se na verdade você nem sabia para onde estava indo? Eu imagino que essa nossa conversa, Sebastião, vai inspirar muitos empreendedores, porque no Brasil não é comum esse planejamento. E ele é muito importante para que a vida empresarial tenha sucesso e a gente diminua aquele índice de mortes de empresas no primeiro ano. Ótimo, vamos falar muito mais sobre isso para frente. Vamos melhorar esse cenário aí para que mais gente adotem também esse método, mais empresas, né? Bruna Bona falando para a gente sobre os indicadores balanceados de desempenho. Essa é a tradução do BSG, né? O Balanced Scorecard. Bruna, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Até semana que vem. Obrigada a você. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Seguimos. Olha, estão abertas até o dia 31 de maio as inscrições para o programa Desafio de Inovação Aberta da Nestlé. A empresa vai selecionar soluções inovadoras para o transporte e máquinas, limpeza de silos e para análise de documentação de materiais para embalagens. Poderão participar startups, institutos de ciência e tecnologia, empresas e universidades de todo o Brasil. As inscrições poderão ser feitas na plataforma Aevo Connect. Agora, agenda de feiras de negócios por todo o país. Muitas começam hoje.
A Feira Artesanal Sul fica aberta de 9 a 12 de maio em Porto Alegre. Na mesma data, a Agrotecnoleite Complen acontece em Morrinhos, Goiás. A cidade gaúcha de Bento Gonçalves recebe a Feira de Soluções Ambientais FIEMA Brasil, de 9 a 11 de maio. A Feira Internacional de Máquinas Expomaf 2023 fica no São Paulo Expo, de 9 a 13 de maio. O Circuito Nacional do Setor Elétrico acontece no Rio de Janeiro, nos dias 10 e 11, no Expomag. A Feira de Telecomunicações Expo-ISP Brasil fica de 10 a 12 de maio em Olinda, Pernambuco. E o Banco Central tem novos diretores. Para a Diretoria de Política Monetária, o indicado foi Gabriel Galípolo, que é atualmente secretário executivo do Ministério da Fazenda. Para a Diretoria de Fiscalização, o nome anunciado foi o de Ailton de Aquino Santos, servidor de carreira do banco. Os nomes receberão o aval do presidente, ou receberam o aval do presidente do banco, Roberto Campos Neto, e agora vão passar por aprovação do Senado. O Banco Central tem, no total, 8 diretores, além do presidente. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Intervalo. No próximo bloco, a presidência do SEBRAE elabora as ações da entidade para os próximos 4 anos. Nós voltamos já já. Onze e 48, agora pelo horário de Brasília, estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Os dirigentes do SEBRAE Nacional estão reunidos desde ontem em Florianópolis para planejar as ações da instituição pelos próximos 4 anos. A repórter Camila Xavier está na capital catarinense e traz mais informações. Bom dia, Camila. Bom dia a mim também. Bom dia, Sebastião. Bom dia a todos que nos assistem. É isso mesmo, Sebastião. Representantes de todo o país, incluindo o presidente do SEBRAE, o Décio Lima, estão aqui em Florianópolis para definir quais serão as prioridades da instituição entre 2023 e 2027. Daqui a pouco, o presidente Décio Lima vai dar uma entrevista para jornalistas aqui no hotel, onde está sendo realizado o encontro ali naquela portinha, né, para divulgar um estudo que mostra que ter o próprio negócio voltou a ser o segundo maior sonho do brasileiro. Ontem, o Décio Lima também conversou com jornalistas e afirmou que uma nova linha de crédito para micros e pequenos empresários, em parceria com o BNDES, deve ser anunciada até julho. A repórter Gabriela Mariotto é quem nos conta na reportagem. Vamos ver. O primeiro encontro dos dirigentes do sistema SEBRAE vai ajudar a definir as prioridades do planejamento estratégico dessa nova gestão, que deve ficar à frente do órgão até o final de 2027. Nós temos convicção que com esse quadro já histórico, o conhecimento da capacidade, nós possamos trazer melhores dias para o nosso micro e pequeno empresário, que é o nosso foco principal. Até quarta-feira, os dirigentes do sistema SEBRAE estarão reunidos em Florianópolis para discutir os principais desafios que os micro e pequenos empreendedores enfrentam em cada um dos estados. Representamos o sonho de 60% da população brasileira, que sonha em ser empreendedor. E o SEBRAE é a grande porta para que isso possa acontecer. E também, com isso, a responsabilidade que nós temos de representarmos 85% da empregabilidade do Brasil, que é o que representam hoje os micros e pequenos empresários, cujo SEBRAE tem que dar o abraço, a garantia e a parceria necessária. Essa é a primeira vez que os representantes se encontram para falar sobre as necessidades de cada estado. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, de acordo com dados de 2022 do próprio SEBRAE, são quase 1 milhão de pequenos negócios. Esse alinhamento a nível nacional, tendo um presidente catarinense, é muito bom para nós que conhecem as nossas realidades. Fica mais fácil a gente levar um entendimento das nossas necessidades a nível nacional. O presidente do SEBRAE, Décio Lima, afirmou que o órgão vai ter opinião sobre assuntos importantes para os empreendedores, como a taxa Selic e a reforma tributária. A taxa Selic, criada por esse absurdo da autonomia do Banco Central,
que entregou o banco aos interesses do sistema financeiro, ela é extremamente agressiva. Agressiva a quem? Aos micros e pequenos empreendedores, à economia brasileira, à soberania nacional. Nós vamos estar permanentemente denunciando isso. Décio Lima falou também sobre a criação de uma linha de crédito exclusiva para os empresários, em conjunto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A medida deve ser anunciada até julho deste ano. Bem, de Santa Catarina, vamos para o Paraná. Os desafios do mundo digital e da formalização foram focos no debate de lideranças empresariais que representam as regiões Sul e Sudeste. Eles discutiram os passos para o fortalecimento do empreendedorismo como motor da economia brasileira. Curitiba virou ponto de convergência de ideias. As lideranças que representam milhares de micro e pequenos empreendedores chegaram com expectativas, principalmente diante dos desafios do mundo digital. São os donos de trajetórias bem diferentes, algumas já de sucesso. Os micro e pequenos empreendedores, as lideranças do setor que se reuniram em Curitiba, vieram em busca de aprendizado, de conhecimento, mas também vieram em busca da troca de experiências. O que fazer diante desta ou daquela situação? Por esse motivo, todos aqui valorizam muito o associativismo em cada roda de conversa. Aumentamos esse networking, nós fomentamos o associativismo, que é importante, porque a Conamp é formada por federações e as federações são formadas por associações da micro e pequena empresa. Então, principalmente lideranças do Sul e do Sudeste, a fim então de aumentar esse networking e também discutir as políticas públicas voltadas para as micro e pequenas empresas e MEIs, justamente a importância delas, o que elas representam e também facilitar a legislação, fazer com que haja mais empreendedor e menos Brasília, mais empreendedor e menos cada estado, para que eles tenham então essa liberdade, a liberdade econômica de atuar. As mulheres, cada vez mais presentes nas empresas, também se fizeram representar no encontro. É o caso da empresária Majorri de Maringá, que há mais de 10 anos atua como empreendedora. Que do setor industrial, ela passou a se especializar em treinamento e capacitação de pequenos empreendedores. Uma a cada 5 empresas fecha nos primeiros 5 anos que ela foi fundada. E muitas vezes é por desafios de gestão. Então, o conhecimento, a capacitação vai ajudar esse empreendedor para que ele possa, então, superar os desafios e que a sua empresa tenha mais uma longevidade aí e alavancar o seu negócio. Nos painéis, conexões. Afinal, são muitos desafios em comum. Os abismos sociais que o Brasil passou a viver, voltando ao mapa da fome, da exclusão, da miséria, a saída é justamente a cultura empreendedora que o Brasil tem hoje em todos os espaços da economia brasileira. Aqui estão aqueles que representam 85% da empregabilidade. Aqui estão aqueles que nunca desistiram. Pavimentar caminhos aos que já começaram a empreender para um futuro de sucesso é necessidade nos dias de hoje. Outra necessidade discutida no encontro foi a importância de tirar da informalidade os brasileiros que já começaram no mundo dos negócios. É fundamental que ele passe a ter um CNPJ, porque assim ele tem um guarda-chuva de crédito, de recursos, tem um atendimento fiscal especial, ele recolhe menos tributos e com isso ele obtém um CNPJ e pode também fornecer serviços produtos para a sociedade como um todo, principalmente fornecendo produtos para o gestor municipal, para a prefeitura, para o governo do estado, onde há uma lei que faz com que haja um privilégio para as micro e pequenas empresas e os MEIs em relação à prestação de serviços e produtos para as prefeituras e governo do estado e até o governo federal. Muito bem, outras notícias ao vivo na próxima edição do Jornal do Empreendedor, às 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.